Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula. Nós vamos falar, tá, de geometria plana e geometria espacial. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. No primeiro momento, eu vou mostrar que a geometria plana, tá, ela trabalha mais a parte de alguns poliedros. Já na geometria espacial, ela vai trabalhar outras coisas. Então, no primeiro momento, a gente vai relembrar um pouco, porque nós estamos no terceiro momento da aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha só. A geometria plana, tá? É o estudo de figuras em duas dimensões, como quadrados, círculos, retângulos e triângulos. Enquanto a geometria espacial estuda figuras em três dimensões, ou seja, cubos, esferas, paralelepípedos e pirâmides. A geometria plana estuda as formas que não possuem volume. Então podemos observar aí que ela está sendo mostrada o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, tá? O heptágono, que é com 7 lados, o octágono com 8 lados, eneágono, tá? Vai ser, e o decágono. Então, quando a gente vê essa parte aí, cada uma delas, figuras, mostram a quantidade de lados. Tudo bem? Também vamos observar na geometria espacial. Então, vamos lá. Então, podemos ver aí, ó. Continuando nas figuras, tá? Planas. O polígono. São as figuras geométricas, tá? Figuras planas fechadas. Podemos observar aí, ó. Uma figura com 3 lados, tá? Um polígono com 3 lados é o triângulo, com 4 lados. Então, vocês vão observando aí que cada um deles tem o seu nome próprio. Quadrilátero, 4 lados. 5, pentágono. 6, o hexágono. E assim vai até o de número 20, que é o hexágono. Tudo bem? Podemos aí também ver, ó, as figuras, formas mais comuns são elas: o triângulo, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, trapézio e o círculo. Já na geometria espacial, é a análise do sólido no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo das figuras bidimensionais. Assim como aquelas surgem com base em conceitos primitivos, sendo eles ponto, reta, plano e espaço. Então, olha aí. Já no caso da geometria espacial, a gente já pode ver que a gente trabalha com umas figuras um pouco diferentes da geometria plana. Então, observe aí, ó. Tá? O tetraedro, o octaedro, um cubo, tá? O hexaedro, o dodecaedro. Então, quando a gente vê esse tipo de figura, ela é bem diferente da geometria plana, que é só aquela figura, tá? Simples. Já a geometria espacial, ela vai te mostrar outras figuras, tendo vários lados. Tudo bem? Então, vamos lá. Podemos observar aí, tá? 3 dimensões da figura espacial. As figuras espaciais que vocês vão observar aí, tá? Nós temos aí as prismas. Observe aí que a prisma, logo no primeiro momento, nós temos uma pequena e uma grande, tá? E nesse caso aí, a prisma nós temos o paralelepípedo e o cubo. Já o cilindro, observe que cada posição eu fui deixando. A esfera. No caso da esfera, pessoal, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Na geometria plana é só o círculo, tá? E ela pode vir modificada. Vocês observem as linhas tracejadas no meio da figura. Tudo bem? Então observe que
O círculo e a esfera, elas há diferenças. Muitas vezes, você passa batido e pode nem observar. Então, olha só, pessoal. Nesse caso aí, a gente pode ver os cálculos, tá? A gente pode ver, ó, tem o cálculo, tem o volume, tá? E a curiosidade. Então, podemos ver aí, ó, princípios, tá? No caso aí das pirâmides e cilindros, nós temos as fórmulas, tá? Olha aí, ó. V é igual o Azão e o Bzinho vezes H. Já no cone, tá? E nas pirâmides, também temos a fórmula. E na esfera também tem a sua fórmula. Tudo bem? Então devemos observar sempre as fórmulas para não ter problema. Então observe aí. Na curiosidade, a geometria significa medir terra. Certo? Aí, vamos dar uma olhadinha. O slide aí, ele vai mostrar, ó, as figuras, tá? Tem o cilindro, tem aí a esfera e tem o cone. Então, observa aí, ó, que é na parte giratória, tá? Nós estamos mexendo aí na parte giratória. Observe que aquele mesmo desenho eu trouxe ele para cá, tá? A prisma. Então, observe aí, ó, a prisma aí, de base triangular, tá? Nós temos aí ela com várias bases, tudo bem? Então, quando a gente olha bem isso aí, todo cuidado é pouco. Por quê? Cada uma delas tem uma fórmula. Então, observe aí, tá? V é igual a o AB vezes H. O próximo já vamos ter diferença, porque nós vamos procurar o AT, que é igual 2AB mais o AL. Então, cada um vai ter sua posição. Observe que na geometria espacial nós também temos a pirâmide, e as pirâmides também têm suas fórmulas, tá? Observe aí que nós vamos ter elas e ter também a fórmula da geretriz. Porque quem é essa geretriz? A hipótema, ou seja, quando você está trabalhando na trigonometria, você tem ali a hipotenusa, cateto oposto e cateto quadrado. Então a geretriz, quando a gente vai procurar ela está sempre na hipotenusa, tudo bem? Então quando aparecer aquela ali, g ao quadrado, a gente vai lembrar da fórmula de Bhaskara, tá? Lembra que a gente tem aquela fórmula? A ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, quando a gente traz na geometria, só vai trocar, tá? Ali nós vamos colocar, ó, g ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais h ao quadrado. Ou seja, são as letras que estão ali no triângulo, tudo bem? Que é justamente o que está dentro daquela pirâmide. Aí há uma questão. Essa questão é a questão de número 6, está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 71. Do alto de um prédio de 36 metros, uma criança é vista por uma câmera de monitoramento sob um ângulo de 45, ou seja, 45 graus. Conforme representado na figura a seguir, então podemos observar aí. Observe que a criança está um pouco distante do prédio, mas ela está olhando para cima. Ou seja, se olhar para cima, tem uma posição, mas a câmera é que está pegando ela num ângulo de 45 graus. Vejam atrás do prédio aí, nós temos aí a altura, certo? Nesse caso aí, nós vamos fazer, sabendo que cada passo dessa criança tem 50 centímetros. Quantos passos ela deve dar para chegar à base do prédio? Ou seja, observe aí que nós temos 5 alternativas. O A, 72, B, 54, C, 41, D, 36 e o E, 27. Mas vamos voltar ali um pouco. Observando bem, pessoal, podemos ver a altura do prédio e o ângulo de 45, tá? Não é tão difícil, porque quando a gente está trabalhando nesse tipo de
questão, e esse tipo de exemplo, fácil da gente observar, nós vamos trabalhar, tá, a tangente. A gente não vai trabalhar as outras partes, o seno e cosseno. Nós vamos trabalhar diretamente a tangente. Tudo bem? Então vamos lá. Observe aí. Seja A, B e C, o triângulo destacado. Olha aí, nós temos o triângulo aí, certo? A parte A, que está lá em cima, na câmera. B, a base. E C, quem é o C? A criança. Tá? E nós temos aí o triângulo. E nesse momento, nós temos aí um ângulo de 90 graus, de onde desce o prédio até a criança. Então, nós temos aí uma curva. E isso medindo aí, tá, a altura do prédio, de 36 metros de altura. Nesse caso aí, nós vamos trabalhar a tangente, como eu falei. A tangente de 45 graus é igual B, tá? B vezes C sobre A vezes B, ou seja, BC sobre AB. Voltando, pessoal, quando a gente está trabalhando essas partes de seno, cosseno e tangente, lembrem sempre, gravem aquela tabela, tá? A tabela da trigonometria, de seno, cosseno e tangente. Elas sempre são usadas, tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso aí, a tangente de 45 graus. Sabemos, tá? Que é 1. Então vai ficar 1 é igual BC, tá? Sobre 36. Quem é o 36? É o A e o B. Então nós temos aí, tá? A distância do prédio de cima até embaixo são 36 metros, certo? Agora, do B ao C é a criança, é o espaço da criança que a gente está querendo saber. Então vamos lá. Portanto, o B, tá? Que é a distância aqui entre o prédio e a criança, tá? BC é igual a 36. Logo, para chegar à base do prédio, a criança deve percorrer 36 metros. Como cada passo da criança tem 50 centímetros, ou seja, 0,5, temos. Então, olha aí, antes da gente continuar. São 36 metros, certo? 36 dividido para 0,5, ou seja, quando a gente vai fazer esse tipo de divisão, o 36 ele vai dobrar. É como se fosse no meio, tá bom? Então ele dobra. Então vamos lá. 36 dividido para 0,5 é igual a 72. Portanto, aí, a criança deve dar 72 passos para chegar à base do prédio. Logo, a nossa alternativa correta é a letra A. Viu só como não é difícil? Ela é simples. Só devemos lembrar, tá, pessoal? Sempre a tabela. Quando nós estamos falando de geometria plana e geometria espacial, eles envolvem vários conteúdos e nós temos que estar atento a tudo. Nesse caso aí, a gente correu direto para a trigonometria e observamos que a questão ela não é complexa, ela é fácil de ver. Tudo bem? Porque a gente está trabalhando só uma coisa simples. Então vamos lá. Vejamos uma próxima questão. Questão de número 7. Tá? Livro do segundo ano, a prova Enem, na página 72. Diz o seguinte a questão: os sólidos geométricos representados abaixo têm bases retangulares congruentes e mesma altura. Olha aí, nós temos aí, tá, duas figuras geométricas, o sólido 1 e o sólido 2. Então, olha só. Quando ele fala nessa situação dos sólidos geométricos, nós observamos que o sólido 1 e o sólido 2, por si só, eles são os mesmos, dentro um do outro.
Porém, naquele caso ali, eles vão estar separados. Mas diz o seguinte, a questão, tá? Um escultor, a partir do sólido 1, deseja obter o sólido 2. Para isso, ele pretende remover do sólido 1 4 sólidos iguais, que serão. Então, olha aí. Na letra A, nós temos aí as alternativas. Então, vamos lá. Letra A, pirâmides quadrangulares. B, pirâmides triangulares. C, tronco de pirâmides triangulares. O D, prisma triangulares retos. E o E, prismas triangulares oblíquos. Então, vamos lá, pessoal. Então, observe aí na resposta. Note que cada poliedro a ser removido tem por vértice o centro da face superior e 4 pontos na face lateral, o que caracteriza uma pirâmide quadrangular. Então, observe aí, tá? Que nós temos aí aqueles 2 sólidos, agora só que um dentro do outro. O que acontece aí? Eu quero do primeiro sólido tirar o segundo, como mostrou a questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cubo. Eu quero tirar uma pirâmide, tá? De 4 lados aqui, ó. Só que com base quadrada. O que é que eu faço? O cubo, eu marco ele no centro, corto uma lateral, tá? Corto a segunda para frente e a outra de trás. Ou seja, a base continua a mesma. Então, o que mostra a figura aí, ó? Então, podemos ver como que fica o corte. Olha lá, ó. Então, nós temos 2 sólidos aí. Logo aí, tá? A alternativa correta é a letra A. Então, podemos ver que não é difícil, tá? Só devemos observar o cubo e o que pede o centro, tá? Então, quando ele deu aquele primeiro sólido, junto com o segundo, era só colocar um dentro do outro. E ali nós teríamos a resposta. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essas aulas e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!